Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho dos óleos de unção, os seus significados, a forma correta de orar, de ungir sua casa, seus bens, sua família. É muito importante, né, pessoal? Lembrando sempre que a fé é o firme fundamento, né, do que cremos. Então, eu creio, né? Então, eu tenho que colocar a minha fé em prática. E se eu não crer, não vai passar de um óleo, né? Então, é importante, pessoal, você ter a tua fé viva e crer, principalmente, né? Para que realmente você receba a graça do Senhor, essa unção maravilhosa que é bíblica e que nos faz tão bem, que nos cuida, que nos purifica, que nos fortalece, que nos protege, que nos revigora. Então, pessoal, vamos começar. Pessoal, então eu vou começar com a unção da mirra, né? Eu gosto muito da mirra, é um óleo assim que eu não deixo faltar na minha casa. Ele serve como proteção, purificação, força, libertação, unção para a casa, para o teu casamento, para os teus filhos, teus familiares, né? É de cura, né? De batalhas espirituais, de força, né? Da fé e da vitória sobre a morte, né? Porque essa essência ela foi usada no sepultamento de Jesus, né? E é uma especiaria, é usado também como perfume, com fins terapêuticos, né? Então é tremendo assim, a mirra. É muito importante termos ela e usarmos ela para ungir tudo, né? Então, a mirra está presente em Gênesis 37, 25, né? Capítulo 37, versículo 25, capítulo 43, versículo 11, em Esther, capítulo 2, versículo 12, em Marcos, capítulo 15, versículo 23, em Mateus, capítulo 2, versículo 11, em Êxodo, capítulo 30, versículo 23. Então, pessoal, a mirra, ela é muito importante, né? Não deixe faltar na tua casa. A unção com o bálsamo é de cura da alma, curas, unções, renovo, libertação, representando o sangue de Jesus Cristo, seu poder, né? Do Espírito Santo de Deus. É quando a gente fala, né, que Deus venha passar o bálsamo sobre suas feridas, um unguento, né, limpar o teu coração, tirar toda a tristeza, toda a mágoa, toda a machucadura da tua alma. Então, o bálsamo, ele faz esse papel e ele também serve como aromatizador, né? Está escrito em Ezequiel, capítulo 27, versículo 17, em Gênesis, capítulo 43, versículo 11, e também no capítulo 37, versículo 25, em Jeremias, capítulo 8, verso 22, capítulo 46, versículo 11, e capítulo 51, versículo 8 de Jeremias. Também a unção com aloés. Significa alegria, revestimento, autoridade, proteção, purificação, preparação. É um perfume, né? Que se usa também como perfume. E foi usado também nos rituais de sepultamento de Jesus. Está escrito nos Salmos 45, versículo 8, Provérbios, capítulo 7, versículo 17, Cânticos, capítulo 4, versículo 14, em João, capítulo 19, versículo do 39 ao 40, e em Êxodo, capítulo 30, do 23 ao 32, né? Pessoal, sempre esteja ligado, né? Sempre tenha em mãos o azeite, não deixe faltar na sua casa, porque o azeite é muito importante, né? É tremendo. Então, você vai ver o poder que Deus nos dá através também do azeite. Também temos a unção do nardo. O nardo, ele significa renovação espiritual,
alegria espiritual, a prosperidade, a unção do Espírito Santo conosco, né? Ele nos consola. Então, o Senhor diz, eis que eu me faço presente, né? Então, o nardo, ele vem nos dar essa força, esse renovo, porque a gente precisa de restauração, de restituição. Está escrito no livro de João, capítulo 12, versículo 3, em Marcos, capítulo 14, versículo 3, e Isaías, capítulo 61, versículo do 2 ao 3. Temos também a unção com a canela, que significa bênção para a sua família. Está em Salmos, capítulo 127, versículo 3, em Salmos, capítulo 133, versículo do 1 ao 3, e Cânticos 4, capítulo 4, versículo 14. A unção com cálamo, que é a sabedoria e a ressurreição de Jesus. Este é o significado do cálamo. Está em 1 Reis, capítulo 1, verso 39. Pessoal, também temos a unção com acácia ou acácia, né? É autoridade, cura e libertação. Está em Lucas 4, capítulo 4, versículo 18, Marcos 6, capítulo 6, versículo 13, e Isaías, capítulo 61, versículo 1. Temos também a unção dourada, que significa honra, é o óleo misturado com ouro, né? O óleo de unção misturado com ouro. Está no livro de Zacarias, capítulo 4, verso do 12 ao 14. E também nós temos o óleo de alegria. A finalidade é de alegrar o nosso coração. Então, é uma mistura de mirra, acácia ou cássia, aloés, todos misturados. Está escrito no livro de Isaías 61, né, capítulo 61, verso do 2 a 3. O óleo das 7 unções é revestimento, é o preparo, cura, libertação, sabedoria e autoridade. É a mistura de mirra, canela, cálamo, cássia, bálsamo, aloés, rosa e azeite de oliva. Óleo de rosa, ou rosa de Saron. Cânticos, capítulo 2, versículo 1, refere-se a Jesus Cristo, né? Como se ele se intitulasse ali como rosa de Saron, né? Lírio dos vales, né? Pessoal, também temos o azeite de oliva. Ele representa a presença do Espírito Santo de Deus, é o alimento e é muito importante em nossas vidas. Ele tem muitas referências dentro da Bíblia pela sua importância. Então, aqui nós temos um livro de Zacarias, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. 1 Reis, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 17, versículo 12. Capítulo 17, do 12 ao 17. Capítulo 14, versículo 16. Então, assim, é muito importante, né? E também no 1 Reis 19, versículo 16. Temos aqui em Provérbios 21, capítulo 21, versículo 20. Em Êxodo, capítulo 29, versículo 2. Em Salmos, capítulo 104, versículo 15. Aqui temos em Números, capítulo 11, versículo 8, Isaías, capítulo 1, versículo 6, Lucas, capítulo 10, versículo 34, Êxodos também temos, capítulo 35, versículo 28, e em Salmos também temos o capítulo 45, versículo 7. Aí nós temos também em Tiago, capítulo 5, versículo 14, Marcos, capítulo 6, versículo 13, Lucas, capítulo 12, versículo 35, 2 Reis, capítulo 4, verso do 2 ao 7, em Jó, capítulo 29, do 5 ao 6. Temos aqui em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16, em Números,
temos o capítulo 4, versículo 16. Então, pessoal, espero que vocês entendam aí o significado, a importância que esses olhos nos traz. É muito importante. Pessoal, então eu gostaria de convidar vocês nesse momento, ensinar como que você vai orar, como você vai consagrar seu azeite, né? Com a sua fé, principalmente, pessoal, vocês têm que crer, né? Nós falamos que Deus nos dá as armas para combater o bom combate, né? Contra o inimigo, contra as forças do mal, né? Porque o Senhor diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades desse mundo, né? A gente guerreia com o espiritual, né? Então, na batalha, Deus nos dá a palavra dele, que é a espada, o escudo, a força, né? E também os azeites, os gravetos, harabashuri de cantarabashai, né? Então, nós temos que estar preparados para guerrear. E aqui a gente vai consagrar da seguinte forma: você vai pegar a sua Bíblia, abrir no Salmo 91. Vocês veem que a minha Bíblia tá até amarelinha, né? Rasgadinha aqui, ó. Porque a gente usa muito, né? Aqui você vai abrir, então, o seu vidro, ó. Destampar. Onde está teu azeite. Pode ser o azeite de oliva, não tem problema. E na hora do aperto, pessoal, na hora que você estiver e você necessitar do azeite, se você não tem, que já aconteceu comigo, né, de ungir uma pessoa no meu trabalho, que ela estava passando muito mal, e eu não tinha azeite comigo no momento, e eu, ali pela fé, diante do trono do Senhor, né, o Espírito Santo do Senhor me capacitou na sabedoria, e eu consagrei a Deus a água, e ungi ela com a água, e Deus honrou, né? Então, nós temos que pôr a nossa fé em prática, a nossa fé em ação. Então, eu abro o vidro de azeite, coloco sobre o Salmo 91 e vou levantar o clamor. E quem quiser levantar o clamor comigo, fique à vontade, tá? Que Deus venha derramar sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, né? Seja você estando encerrado em prisões, em cadeias, seja você que esteja acamado, enfermo ou no hospital. Não importa onde você esteja, Deus é com você. Então, vamos lá, né? Vamos fazer essa oração junta. Que Deus, nesse momento, ó Pai, harabashire de cantarabassuri de cantarai. A Ti, Deus, Pai Todo-Poderoso, eu coloco a minha fé diante de Ti, Senhor. Abençoa, ó Pai, este lar nesse momento, esta família, essas vidas. E eu te coloco este azeite, Senhor, em tuas mãos, essa mirra, né? O azeite que você, pessoal, estiver aí utilizando. Eu dou graça, Senhor, e consagro em tuas mãos ungidas este azeite, em nome do Senhor Jesus. Opera, Pai, maravilhas do alto. Derrama, Senhor, fogo do céu. Reveste pelo teu poder, pela tua autoridade, Senhor. Que aonde a pessoa, Pai, colocar as plantas dos pés e as palmas das mãos, seja ungido com fogo. Seja revestido pelo teu poder, pela sua autoridade, pela tua unção, Pai. Derrama, Senhor, cura, libertação, renovo, restituição, restauração. Harabashuri de cantarabashai. Coloca, Senhor, a tua unção, Pai, do alto do céu, o teu renovo, a tua força, Senhor. Ora manacharamanasuri de cantarabasherimanai. Deus, quebra as correntes, os agrilhões, Pai, liberta. Seja de enfermidade, seja espiritual, rassore de condarabás, seja das afrontas do dia a dia, seja perseguições no trabalho, Senhor. Seja afrontas da espécie e tamanho que for. A Ti, Pai querido, eu coloco esta vida, esse lar, esta família, harabassore de cantarabasherimanai, tudo que a tua filha ou o teu filho consagrar em teu nome, ó Pai, que o Senhor venha honrar, harabassore de condarabás, que o Senhor venha abençoar, do alto do céu venha derramar bênçãos e vitórias, prosperidade, fartura, longevidade,
Harabassore de cantarabachai. Quebra, Senhor, os agrilhões, ó Pai. Os agrilhões que tenta, Senhor, oprimir. Que tenta, Senhor, destruir. Rachore de comanai. Mas que não tenha poder nem autoridade sobre este lar, sobre esta família, sobre esta vida, Pai. A Ti, Pai, eu peço a Tua libertação, a Tua cura, Teu revestimento, a Tua autoridade em Teu nome, Harabassore de canta. Que aonde nós consagrarmos, aonde nós ungirmos, esteja ungido com fogo do Espírito Santo de Deus. Derrama a Tua graça, Senhor, a Tua virtude, Harabassore de canta. Oh, xarabalabacanta, arabachai. Coloca fogo, unção, revestimento, Pai, sobre este azeite, Pai. Sobre este óleo ungido, Harabasso de canta. E que todos aqueles, Senhor, que forem ungidos, sejam abençoados em Teu nome. Seja revestido pelo Teu poder, pela Tua autoridade. Que o Senhor venha guardar debaixo das Tuas asas, debaixo do Teu manto de luz. Coloca Teu escudo, Pai, a Tua couraça, a Tua verdade. Harabassore de canta, a Tua armadura, xeremassore canta, aramachai. Dá vestes novas, faz caminhos novos, Senhor. Opera maravilhas do alto. Oh, Pai, que o Senhor venha cingir esta vida na Tua presença. Que o Senhor venha abençoar esta vida no dia de hoje. E que a partir de agora, Pai, estas vidas estejam libertas, curadas. Que o Senhor não deixe mais o inimigo, Pai, oprimir. Mas que tudo que o inimigo intentou, todo impedimento, toda barreira espiritual, toda guerra espiritual, toda peleja, Pai. Oh, xaramassuri canta. Todo espírito de retaliação, de destruição. Oh, Pai, todo laço do passarinheiro, seja ele qual for, da espécie, tamanho que for, não tenha poder, não tenha autoridade, mas que ele seja destruído e dilacerado em Teu nome, em Teu poder, Senhor. A Ti, Deus querido, eu coloco em Tuas mãos estas vidas e assim também este azeite. Consagra em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor entregue as bênçãos e vitórias. Que o Senhor venha renovar a aliança com cada um no dia de hoje. E abençoa esta vida que está nesse momento, Pai, ouvindo. E que possa estar adentrando, Pai, o lar desta vida. E abençoando, prosperando, Rachore de Comanai. E quebrando todo o mal. E jogando por terra toda a fúria do inimigo, toda perseguição e afronta. E que não permita, meu Pai, que o inimigo toque, mas que o inimigo seja repreendido em Teu nome. A Ti, Deus, eu coloco em Tuas mãos, dou graças e abençoe este azeite, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Pessoal, espero que vocês façam, que vocês não deixem de ungir as suas casas, aos seus familiares, seus amigos, né? Porque faz muito bem, nos guarda, tá? É um revestimento, é unção para que não fique nada oculto e que o inimigo não tenha poder de tocar sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho. Que Deus te abençoe, que a cada dia Deus venha renovar a tua fé, te fortalecer, te guardar. Um beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fique firme, não desfaleça. Deus é com você. Um beijo no coração de todos. A paz do Senhor.